O que é hedonismo? Hedonismo é uma palavra que deriva de uma deusa grega, que era conhecida como a deusa do prazer. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hedonismo, do grego hedonê, prazer ou vontade, se refere a um grupo de teorias onde o prazer desempenha o papel central. O hedonismo psicológico ou motivacional afirma que o comportamento humano é determinado por desejos de aumentar o prazer e diminuir a dor. O hedonismo vai se tornar parte da filosofia de Arístipo de Cirene. Arístipo era um dos discípulos de Sócrates. Entre os discípulos de Sócrates, o mais conhecido entre eles é o Platão. Porém, existiram outros, como exemplo Arístipo. Arístipo seguiu o exemplo do seu mestre, não deixou nada escrito. O que nós sabemos dele, normalmente, vieram de forma posterior. Arístipo, ele dizia que nós, seres humanos, devemos buscar o prazer. Diferente de Epicuro, que buscava os prazeres moderados, Arístipo falava: buscai o prazer, mas não seja dominado pelo prazer. Ou seja, não precisa ter moderação, só não ser dominado pelo o prazer. Arístipo, entre os discípulos de Sócrates, foi também o primeiro a ser remunerado por seus ensinamentos. Ganhou a vida escrevendo e lecionando em Atenas, Egina e na corte de Dionísio, o tirano de Siracusa. Existe uma anedota que estava Arístipo falando para Diógenes de Sinope se ele servisse Dionísio, ele não precisaria comer lentilhas. E Diógenes de Sinope falava assim, se você comesse lentilhas, você não precisaria ficar bajulando um tirano. A filosofia do prazer ela ficou muito forte ali no período helenístico, depois das invasões de Alexandre o Grande. Diógenes, esse filósofo que eu acabei de citar e que fez uma contraposição aí com Arístipo, Diógenes, ele levou tão a sério a filosofia do prazer que dizem que ele se masturbava em público. Ele não tinha aquela modestia de ter que fazer suas necessidades escondido. Se ele tinha vontade, ele fazia em praça pública. Então, a filosofia hedonista, ela ganha muita força. Como eu falei, diferente do epicurismo, que também tem um cunho hedonista, mais moderado, os prazeres moderados, os hedonistas da linha de Arístipo de Cirene não tinham essa questão de ter o desejo moderado. Arístipo, o pai da doutrina, defendia a concepção de finalidade no prazer, ou seja, que a vida deveria ser guiada pela procura de todas as formas de satisfação, especialmente a física. Ou seja, para Arístipo, uma vida tinha que ser baseada na busca da satisfação, especialmente a física. Uma pessoa que não tinha finalidade no prazer, da satisfação dos seus prazeres, era uma pessoa triste, amargurada, ressentida. Essa doutrina do hedonismo, ou da pessoa hedônica, ela vai contra, especialmente, a doutrina do cristianismo, que vai nascer logo depois de uns 3 séculos. Por quê? O cristianismo prezava ali o domínio de si próprio, regular os prazeres, não ser uma pessoa gulosa no prazer. Não é à toa que tem a fundamentação ali dos 7 pecados capitais, que está ali a luxúria e também a gula, que são duas coisas que geram muito prazer, luxúria e gula. Então o hedonismo é uma doutrina que vai na contramão daquilo que muitas religiões pregam, que é o autodomínio. É por isso que o hedonismo vai ser combatido pelos cristãos, especialmente no Ocidente, porque ele prega totalmente o contrário daquilo que
a doutrina busca pregar, que é você se libertar dos prazeres para eles não dominar você. O filósofo grego Platão, que também era um discípulo de Sócrates, ele fez até a criação da alegoria da carruagem. E para o Platão existir em nós 2 cavalos e existe uma carroça, que seria o nosso corpo. E a nossa razão é o cocheiro. A missão da razão ou do cocheiro em Platão é guiar o corpo. Se você não tem um controle sobre os seus cavalos, que simbolizam os seus instintos, seus cavalos ou seus desejos acabam levando seu corpo para lugares que você não gostaria de estar. Então, a pessoa dominada pelos prazeres, pelos instintos, pelos cavalos, que simbolizam ali os desejos, é uma pessoa que não tem o controle de si próprio. Não é à toa que a filosofia platônica ela vai ganhar muita notoriedade no cristianismo, porque o Platão ele pregava essa purificação da alma dos prazeres, porque Platão ele fez um dualismo de mundos. Existe um mundo das formas perfeitas e existe um mundo material imperfeito. O mundo material nosso é uma cópia de um mundo perfeito. Então nós deveríamos abrir mão desse mundo material para alcançar o mundo das formas. Porém, existe uma diferença do hedonismo antigo, que era a busca apenas dos prazeres imediatos, como comer, dormir, sexo, e também no epicurismo vai colocar o hedonismo como o prazer como ter amigos, ou seja, os prazeres básicos, moderados e realizar os prazeres básicos, mas não ser controlados pelos esses prazeres. A diferença disso é que o hedonismo que existia na Grécia hoje se tornou um hedonismo utilitarista. Eu ter o prazer que aquela coisa me gera, seja objeto e até pessoas, tem que ser utilitário. Ou seja, não é buscar prazer, mas também utilitarismo. Ou seja, se é útil para mim, vai dar prazer a mim, não importa. O importante é a utilidade que aquilo está gerando em mim. Ou seja, podemos resumir o hedonismo na seguinte frase: o homem foge da dor e busca o prazer. Ou seja, o prazer é a finalidade da vida do homem. Até você que talvez esteja estudando filosofia, talvez o prazer seu seria um dia ter uma mente clara, objetiva, lúcida e ser uma pessoa mais sábia para viver bem neste mundo. Isso gerar em você um certo prazer. Então, talvez o prazer do sábio está em ser mais sábio, em ter mais conhecimento. Ou seja, o hedonismo clássico ele tem uma certa transcendência, que existe também um certo prazer em ter amigos, além de satisfazer as necessidades básicas, existe um certo prazer em ter amigos, existe um certo prazer em ter virtudes, existe um certo prazer em buscar conhecimento. Ou seja, o conhecimento pode te gerar dor, a sabedoria pode te gerar dor, mas existe um certo prazer nisso. Espero que esse conteúdo ajudou você a compreender o hedonismo e as suas ramificações, seja na filosofia ou na religião e no mundo atual. Bons estudos e eu fui!